Ora, muito boas tardes a todos. Cumprimento a nossa assistência aqui, principalmente cumprimento a larga assistência que está a acompanhar esta conferência por meios audiovisuais. De facto, hoje temos esta versatilidade que nos trouxe a pandemia e que tem a desvantagem de não ter este contacto direto com as pessoas, mas tem a vantagem de podermos abarcar bastante mais colegas, quer na região de Lisboa, quer mesmo em outras regiões do país, e por isso cumprimento toda a região sul para quem está a ser transmitida esta conferência. A região sul da Ordem dos Engenheiros, um dos papéis importantes que não deixa de ter é exatamente a divulgação daquilo que é a informação técnica que colegas distintos se disponibilizam a fazer e a partilhar, e por isso fica desde já o agradecimento aos membros da mesa que fazem esta transmissão do conhecimento, que é extraordinária, essa disponibilidade, por outro lado também é o papel que desenvolvem os conselhos regionais dos colégios, no presente caso o Colégio de Engenharia Civil, coordenado pelo engenheiro Fernando Pinho, que tem uma iniciativa permanente de apresentações de diversas naturezas, quer de apresentações de livros, quer de temas técnicos, quer de outra natureza, como visitas a obras de relevo aqui na zona da região de Lisboa, fora da região de Lisboa. E é, portanto, nesta complementaridade que temos e que a região sul e os diferentes colégios, particularmente o Colégio de Engenharia Civil, que nos apraz estar aqui hoje como presidente do Conselho Regional da região sul, a patrocinar com a maior das satisfações esta iniciativa do Colégio Regional de Engenharia Civil. O tema é necessariamente muitíssimo interessante, porque estruturas de edifícios de alvenaria requerem uma ponderação e uma intervenção muitíssimo particular, onde o conhecimento técnico é fundamental para garantir que a segurança é feita nos melhores métodos e seguindo as melhores práticas. E é uma área que é bem distinta de uma realização nova, em que tudo pode ser muitíssimo mais bem caracterizado, documentado, projetado, e quando estamos em estruturas existentes, temos sempre um grau bastante maior de indefinições, que só a prática, a experiência e os conhecimentos que são feitos através de investigação podem fazer com que a nossa profissão de engenheiros seja sempre de contribuição positiva. Nós somos uma profissão de confiança pública, como eu não me canso de dizer, e, portanto, todas as nossas intervenções são de uma responsabilidade muitíssimo grande. Cabe à Ordem dos Engenheiros também, para dar esta satisfação à sociedade de que as nossas intervenções são feitas sob grandíssima responsabilidade, cabe à Ordem dos Engenheiros fazer estas divulgações técnicas. E por isso, nesta conferência de caracterização mecânica de paredes de alvenaria de pedra tradicional, com uma simultânea análise experimental e de modelação numérica, não vamos perder mais tempo com esta introdução e passaríamos imediatamente a palavra ao engenheiro Fernando Pinho, que é subejamente conhecido entre nós, colegas da Engenharia Civil e da Ordem dos Engenheiros, mas não deixo de dar aqui alguns tópicos do seu currículo. Sendo doutor em Engenharia Civil, na especialidade de Ciências de Construção pela Universidade Nova, é docente do Departamento de Engenharia Civil da FCT Nova, coordenador do curso de pós-graduação em Construção e a Reabilitação Sustentável e membro da Comissão Científica de Licenciatura em Engenharia Civil na FCT Nova, orientou uma tese de doutoramento e 60
dissertações de mestrado, que se encontram desde já concluídas, e participou em 140 júris académicos. É autor de diversas publicações, algumas delas aqui apresentadas, de grande relevo e que são autênticos manuais aqui na própria Ordem dos Engenheiros, e de mais de 40 comunicações orais por convite. É coordenador, como já referi, do Colégio Regional Sul de Engenharia Civil da nossa Ordem e membro do CERES, Civil Engineer Research and Innovation for Sustainability, no técnico. Finalmente, membro como se fosse as únicas coisas que tivesse. Finalmente, nesta pequena súmula, membro do Conselho Estratégico da Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, da PTPC, e coordenador da Comissão Editorial do Manual de Reabilitação, composto por 3 volumes, que é também uma edição da PTPC. Engenheiro Fernando Pinho, faz favor. Sr. Engenheiro Luís Machado, caro colega e amigo, muito obrigado pelas suas palavras e desde logo pela sua presença aqui neste evento que muito nos honra, testemunhando uma excelente relação entre o Colégio Regional Sul de Engenharia Civil da Ordem e o estimado colega e amigo na qualidade do Presidente do Conselho Diretivo. Já agora, se me permite, antes de me dirigir ali a fazer a minha apresentação que tinha previsto para hoje, queria só dirigir umas palavrinhas iniciais também à assistência que está aqui e aos colegas que estão e a todos quantos estão a acompanhar online. Na verdade, portanto, para além dos agradecimentos que faço ao Sr. Engenheiro Luís Machado, Presidente da Região Sul, queria também agradecer aos restantes oradores da mesa, a professora Ildicis Máximo, minha colega da FCT Nova, o engenheiro Nuno Monteiro Azevedo, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com quem nós três temos vindo a trabalhar em conjunto, de facto, na modelação numérica de uma série digamos, de ensaios que, isto é, baseado em uma série de ensaios que tenho vindo a desenvolver na FCT Nova e cujos resultados permitem justamente calibrar os modelos que temos vindo a utilizar, nomeadamente no âmbito do estudo das alvenarias de pedra tradicional, quer ao nível das alvenarias simples, quer ao nível de uma segunda fase que estamos agora já em desenvolvimento, no que se refere à modelação de soluções de reforço com base nos resultados, entretanto, obtidos do ponto de vista experimental. Queria também cumprimentar a assistência, como me referi, e, portanto, queria dar testemunho de que, no âmbito do nosso Colégio Regional de Engenharia Civil, de facto, temos desenvolvido uma série de atividades que se concretizam na apresentação, nomeadamente de conferências sobre os mais variados tópicos, e tendo em consideração, digamos, a atualidade do trabalho desenvolvido e também a importância que ele tem no âmbito da engenharia civil, propusemos e portanto, estamos aqui a concretizar este evento, no qual estou na dupla função, digamos assim, de docente da FCT Nova e também de coordenador do colégio. Portanto, queria só fazer este pequeno esclarecimento, esperando que, digamos aqui, a nossa apresentação seja do interesse de todos quantos nos estão a ver e a ouvir neste momento. Então, se me dá licença, eu iria para ali. Muito obrigado. Portanto, esta sessão tem, de facto... Sim, se calhar estou afastado. Portanto, esta sessão tem, de facto, duas componentes complementares. Eu vou apresentar, essencialmente, a parte experimental, que depois está na base do desenvolvimento dos modelos numéricos que os nossos colegas vão fazer a seguir. Aqui um pequeno índice da apresentação. Portanto, vou dividir a apresentação em duas grandes partes. Em primeiro lugar, a parte
dos muretos, muretos, porque são modelos experimentais, de uma forma simplificada, designei por muretos, da alvenaria de pedra, alguns resultados obtidos, e depois também uma referência a soluções de reforço aplicadas neste tipo de modelos. Queria também dizer o seguinte: eu comecei este trabalho em 2002, portanto já vão há alguns anos, e é bastante difícil concretizar aqui em 20 minutos um trabalho que estamos que vem sendo desenvolvido ao longo deste período, em que envolveu já uma série de alunos também da própria faculdade e outros colegas, e portanto é uma apresentação necessariamente síntese, e peço desde já desculpa por essa síntese que vou ter que fazer. Bom, aqui, em termos de enquadramento, estes são os modelos que foram construídos em 2002. Devo dizer que os resultados que são apresentados aqui hoje foram obtidos ao longo do tempo, como disse, mas eles não dependem do momento em que foram obtidos, porque estes ensaios podem ser reproduzidos em qualquer altura. Se os muretos fossem construídos hoje, eles teriam exatamente os mesmos resultados. Portanto, quando eu digo exatamente, é muito semelhante, como é evidente. Portanto, foram construídos uma série de modelos que eu designei por muretos, uns maiores, outros mais pequenos, já iremos ver. Depois, aqui na imagem da direita, nós temos aqui o espaço onde eles foram, portanto, uma visão interior do espaço onde eles foram, digamos, protegidos da chuva e, ao mesmo tempo, tendo condições de ventilação adequadas, visto que os muretos foram construídos com argamassa de cal aérea e areia, e portanto, a cal aérea é um ligante que precisa quer dizer, que endurece por carbonatação, portanto, precisa ter boas condições de ventilação e que os muretos não ficassem, digamos, em condições de sofrerem com questões relacionadas com chuva, etc. Portanto, este trabalho foi feito, como disse, foi iniciado em 2002, foi patrocinado por 23 empresas e o resultado de todo este esforço foi guardado aqui neste espaço, com está ali assinalado, onde foram guardados os 62 muretos que foram construídos neste trabalho. Posteriormente foram construídos mais 35 muretos, o que dá mais ou menos 100 muretos que foram construídos no início desde o início deste trabalho. Portanto, 62 na primeira vez e os restantes posteriormente. Portanto, foram construídos muretos de duas dimensões diferentes. Em primeiro lugar, os da esquerda são muretos, como podemos ver, têm uma largura um comprimento de 1,20 m, uma altura de 1,20 m e uma espessura de 40 centímetros, e depois os muretos mais pequenos, que têm a mesma altura de 1,20 m, mas têm um comprimento já de 80 centímetros. Os da esquerda foram utilizados, como iremos ver, em ensaios que procuravam simular a ação sísmica neste tipo de estruturas. Os muretos pequenos são, digamos, muretos ensaiados apenas à compressão axial. Foram desenvolvi na altura 2 sistemas de ensaio, este que só para os ensaios de compressão axial, em que desenvolvi uma prensa com uma capacidade de 300 toneladas, aplicada por aquele cilindro hidráulico. Claro que todo o sistema tinha que ter uma certa capacidade resistente e segurança, e também um outro sistema de ensaio para fazer os ensaios que designei de compressão corte. Ou seja, inicialmente, através destes macacos, é aplicada uma carga vertical definida, e depois, desestabilizada essa carga vertical, são iniciados deslocamentos horizontais pseudodinâmicos, portanto, digamos, o mureto não vai vibrar, são movimentos lentos, que vão, de alguma maneira, digamos, tentar compreender a resposta do mureto a esse tipo de solicitações. Infelizmente, não vou poder abordar as questões relacionadas com estes resultados, pelo que vamos apenas ficar pela parte dos ensaios de compressão axial. Nessa medida, vou mostrar aqui as imagens dos muretos que foram, portanto, de facto, ensaiados. Em princípio, eu ensaiava 3 muretos de cada, quer ao nível da compressão axial, quer ao nível da compressão corte. Por outro lado, quer ao nível dos muretos de referência, que são muretos que, tal como aqui mostram as imagens, foram ensaiados sem reforço, quer também ao nível das soluções de reforço. Portanto, aqui o que estamos a ver são os muretos de referência e aqui os resultados. Estes muretos de referência tiveram resultados que, à data, foram considerados relativamente esperados.
embora um pouco abaixo daquilo que alguma bibliografia, pouca, poderia mostrar. Isso tem uma explicação que vou falar a seguir, mas basicamente os valores obtidos na altura, se bem que também existiam alguns trabalhos in situ, nomeadamente de alvenarias mais fracas, para os quais o valor da tensão de resistência obtida em ensaios in situ, sabendo nós que os ensaios in situ têm diversas limitações, nomeadamente os macacos planos ou outros que possam ser até por vezes indiretos utilizados no tipo, na determinação de resistência mecânica. Portanto, estes são os valores obtidos. Uma resistência à compressão média de 0,43 megapascal, portanto, os colegas que trabalham em betão ou em estruturas metálicas estão a ver a diferença que há aqui de resistência, não é? Mas também sabemos que existem edifícios com esta composição que estão de pé há mais de 2000 anos. Portanto, há aqui todo um enquadramento que de facto é interessante e que envolve este tipo de construções. Portanto, uma resistência mecânica média dos 3 muretos, 0,43 megapascal, e uma modularidade também de 305 megapascal. Depois vamos ver ali, porque também determinei um coeficiente de Poisson, apenas um valor, porque o trabalho envolvido para esta determinação é absolutamente gigantesco, e portanto são estes os principais parâmetros de caracterização mecânica que obtive neste estudo. Depois temos aqui uma tabela. Esta tabela, como estão a ver, apresenta resultados em forças e não em tensões. Isto explica-se não só por estes valores, se fosse só por estes valores eu não deveria ter ali forças, mas como esta tabela está integrada numa discussão dos resultados globais, uma vez que algumas das soluções de reforço implicam o alargamento da secção do murete. Por outro lado, nem todas as soluções de reforço são uniformes ao longo da altura dos muretes. Isto daí resulta que decidimos fazer uma análise de forças, visto que os muretes eram todos iguais, e portanto daí o valor aqui destas tabelas estarem em forças e deslocamentos, quando evidentemente deveriam estar, se possível, e quando possível, e estão, quando possível, em tensões de formações, embora aqui neste caso específico estão apenas em força de deslocamento. Portanto, aqui estão os resultados, mais alguns resultados que obtivemos, na questão da rigidez axial, a questão da energia dissipada em cada um dos ensaios. Bom, outra característica, portanto, que já referi, que é a questão do coeficiente de Poisson e que foi também determinada. Este estudo ocupou uma equipa de 6 pessoas, que na altura trabalhavam no Metropolitano de Lisboa, não sei exatamente qual foi o troço, foi uma das 23 empresas que referi há pouco. Eles tinham umas estações, digamos, que permitia colar umas referências aqui no murete e outra referência digamos, nas paredes do laboratório. Então estavam 2 equipas em simultâneo a trabalhar a medir, digamos, a movimentação das faces do murete à medida que ele ia sendo carregado, tudo isto ligado a um relógio, que obviamente depois isto tinha que fazer tudo sentido, e portanto o que estamos a ver aqui é, durante um dia, uma equipa de 6 pessoas, para que depois, mais tarde, me permitiu determinar estes 2 diagramas. E com isto eu determinei o coeficiente de Poisson, como sabem, é um valor relativamente simples de explicar, mas aqui, do ponto de vista instrumental, é um trabalho muito exigente e muito difícil de concretizar. O valor obtido foi este, como iremos ver mais adiante, é aliás um valor que está em linha com o que está definido no Eurocódigo 6, sendo que o Eurocódigo 6 não se aplica a este tipo de alvenarias, mas em termos gerais, em termos de referência, os valores posso citá-los nesses termos. Outra questão que também tive em conta neste trabalho é a questão da evolução da profundidade de carbonatação ao longo do tempo e que justifica os valores de resistência mecânica na altura que eu obtive inicialmente, relativamente baixos daqueles muretes como referi, os tais 0,43 megapascal. A profundidade de carbonatação é uma característica das construções de alvenaria, nomeadamente as construções de alvenaria onde se utiliza cal aérea, visto que a cal aérea, para endurecer, ela só o faz reagindo com o dióxido de carbono. Portanto, é um processo muito lento, muito mais lento do que os processos de hidratação associados aos ligantes cimentícios. Dessa maneira, nos primeiros 3 anos, como vemos aqui, eu, à medida que ia ensaiando os muretes, e antes de os ensaiar, portanto, eu fui medindo a evolução da profundidade de carbonatação, basicamente consiste em medir o pH daqueles muretes, portanto, há uma solução simples de fenolftaleína, e era fácil de saber, media a profundidade de carbonatação, via a resistência mecânica do murete, quando eram ensaiados a determinadas datas, e depois isso permitia-me fazer este diagrama. Depois, à medida que o tempo foi evoluindo e que eu comecei a orientar bastantes dissertações com os muretes que, entretanto, alguns tinham sobrado, eu, digamos, corrigi a curva inicial da carbonatação porque reparem, agora já estamos aqui com, não sei, de 10 anos ou coisa que o valha, não mais, enfim, agora 15 anos, penso que há disso.
de tempo, e isso permitiu-me, de facto, ali aperfeiçoar a curva. De tal maneira que consegui determinar uma curva de evolução da profundidade de carbonatação, que me parece mais adequada, que tem esta expressão que aqui está. Portanto, e à esquerda vejo a quantidade de muretos que foram ensaiados. Estes ensaios são bastante pesados e são bastante morosos. Depois, também muito interessante, conseguimos determinar, eu devo dizer que este trabalho essencialmente foi da minha tese de doutoramento, foi orientado por um colega, presumo que ainda vai chegar, e o professor Walter Lúcio, o outro colega é do LNEC, aliás, o professor Manuel Baião, que, enfim, isto não é um trabalho de uma pessoa só, portanto é um trabalho de equipa, neste caso, embora depois o trabalho era o meu doutoramento em causa. E definimos aqui uma expressão que me parece bastante interessante, que permite definir a evolução da resistência da alvenaria, este tipo de alvenaria que há pouco eu lhe referi, portanto, argamassa, cal aérea e areia, o traço 1:3, em, digamos, paredes de alvenaria, pedra calcária, em que a proporção entre a argamassa e a pedra era também de 1:3, portanto, um volume de argamassa, 3 volumes de pedra. Para este tipo de alvenaria, defini esta expressão que está ali embaixo, relativamente à capacidade resistente, e que permite, digamos, estimar que aqueles mesmos muretos que foram ensaiados ao fim de, salvo erro, 3 anos de construção, tinham uma resistência média de 0,43 megapascal, que se eles fossem ensaiados ao fim de 70 anos, que é o tempo que eu estimo que a carbonatação conclua naquele muretos com aquela espessura, a resistência será cerca de 1 megapascal. Portanto, isto é, de facto, uma situação bastante interessante, ou seja, porque, enfim, claro, infelizmente não tenho tempo aqui de dedicar. Este coeficiente aqui de 0,91, que multiplica a área carbonatada pela área total portanto, da secção do murete, é claro que a área carbonatada tem a ver com a evolução, obviamente, da profundidade de carbonatação. Quando a área hidratada for igual à área da secção, este coeficiente é 1, pelo que a soma destas duas parcelas dará cerca de 1 megapascal. E isto é bastante interessante e, na altura, ainda hoje, não encontrei grandes elementos na bibliografia, pode ser erro meu, mas, de facto, parece uma conclusão interessante. Isto nós temos fórmulas para os mais variados materiais e para a alvenaria não consegui encontrar. Portanto, enfim, é uma primeira proposta que depois os colegas poderão até, eventualmente, discutir ou continuar, etc. Eu próprio tenciono continuar a aprofundá-la porque ainda tenho alguns muretos para ensaiar e estes tipos de fórmulas baseadas em trabalho mental, por vezes são, e em especial neste tipo de materiais que evoluem ao longo do tempo a sua resistência, o tempo é um fator muito importante. Pronto, isto é importante porque eu também ensaiei uma série de muretos depois dos que fiz na minha tese, verifiquei que de facto haviam resistências e superiores àqueles que eu tinha tido, os materiais eram os mesmos e só se explica com a evolução da profundidade de carbonatação. Atenção, isto não se coloca nas construções atuais que foram construídas no Marquês de Pombal. Isto é um trabalho, digamos, de natureza académica. Neste momento, as construções do Marquês de Pombal, elas, do ponto de vista da carbonatação, o assunto está encerrado, ok? Mas do ponto de vista de estudo académico, é importante perceber que estas coisas acontecem, não é? Essa foi uma contribuição, modestamente, pareceu bastante interessante. Também orientei outros trabalhos em que, como podem ver aqui, os muretos tinham um sistema de reforço muito simples, que era um confinamento transversal, nesse caso por umas fitas metálicas, e eu precisava de saber, como os muretos foram ensaiados mais tarde, quando comparei estes resultados com os meus ensaiados antes, o ganho de resistência ou a diferença de resistência, evidentemente, tinha duas componentes. Por um lado, a questão da carbonatação, por outro lado, a questão do confinamento. Foi interessante e foi de facto, uma boa decisão a analisar a evolução da carbonatação neste tipo de materiais. Outra característica que eu também tive que desenvolver e calcular foi a questão da massa volúmica das alvenarias. Para isso desenvolvi aqui um sistema de pesagem dos muretos e a partir do qual cheguei aqui a um valor médio de massa volúmica desta alvenaria de cerca de 1.760 kg por metro cúbico. Então, temos conclusões principais. Temos aqui alguns valores que são interessantes e que os meus colegas nesta equipa de trabalho que referi estão a utilizar. Só para mais, talvez, os últimos 3 a 4 minutos. Queria só fazer uma referência a uma série de soluções de reforço que foram aqui utilizadas. Algumas são soluções que existem no mercado e o que eu quis quantificar, devo dizer que houve aqui informação de colegas ilustres da nossa engenharia civil e, portanto, a quem teve bastante neste tipo de apoio. Mas, portanto, temos aqui à esquerda o tal sistema de confinamento simples. Reparam que há pouco mostrei ali uns desenhos com umas fitas, aqui são só conectores isolados. Depois, isto também se explica porque as várias soluções de reforço que eu estudei, todas elas, ou quase todas, têm um sistema de confinamento. E, portanto, por isso quis estudar o sistema de confinamento de forma isolada.
Aqui no meio temos duas soluções de reforço muito baseadas na aplicação de microbotões, com cerca de 5 cm de espessura média. Depois havia aqui várias nuances que já vamos ver. A particularidade de uma destas opções é que, se repararmos aqui, a lâmina de microbotão, quando o murete é colocado em cima do ensaio, da base de ensaio, a lâmina de microbotão não toca na base do murete, do ensaio, o que significa que eu pretendo simular com este tipo de solução aquele tipo de intervenções em que há reforço das paredes, mas não há intervenção ao nível das fundações. E devo dizer para os presentes que, infelizmente, não é tão raro como isso, haver reforço das paredes dos edifícios e não haver intervenção ao nível das fundações. Sabendo que os materiais são basicamente o mesmo tipo de material nestas construções, as fundações são ligeiramente mais largas por razões que se explicam, construtivas e outras. Portanto, é, na minha opinião, algo a melhorar nesse aspecto. Portanto, fiz uma série de ensaios simulando que não há reforço das fundações e depois aqui uma outra solução em que é basicamente a mesma, mas se repararem aqui, a lâmina de microbotão já vem cá abaixo e quando o murete pousa no chão já há essa reação e o microbotão já está devidamente apoiado e vão ver que isso dá diferenças enormes. Por fim, temos aqui uma solução que é uma solução diferente, é uma solução que prevê o confinamento transversal também, mas depois há uma argamassa bastarda, pode ser outro tipo de argamassa, que não temos agora aqui tempo de discutir, tem apenas 3 cm de espessura média, o que significa que pode ser diretamente substituída, ou pode substituir diretamente a existente, que as argamassas antigas têm essa espessura aproximadamente. Há aqui questões arquitetónicas, com digamos, as pedras dos vãos do edifício. Tudo isso aqui, com esta solução do número 4, foi salvaguardado e essa foi uma solução que funcionou muito bem. Aqui são uns pequenos esquemas para vermos então os muretes depois de concluídos em termos do seu reforço. Aqui a tal questão do espaço livre entre isto aqui é um apoio de madeira, portanto aqui a tal questão do espaço livre entre a lâmina de microbotão e a base do murete. Aqui situações em que temos reforço só de um lado. Há determinado tipo de projetos em que nós não... E estas soluções, como sabem, aqui em Lisboa, são aplicadas com muita frequência. E o problema é que não podem ser aplicadas do lado de fora do edifício por razões arquitetónicas e, portanto, são aplicadas apenas por dentro. Depois há situações em que eu quis, do ponto de vista do estudo, fazer, digamos, a avaliação em que o confinamento é também por pregagens, mas em duas espaços, e aqui situações em que o confinamento é por conectores inteiros. Portanto, foi várias situações. Aqui a outra, em que há de facto o apoio na base, como se pode ver aqui, isto já vai até cá mais abaixo, e finalmente aquela solução do confinamento transversal por fios de aço contínuos. Esta solução tem essa particularidade, não referi, é que eu fazia uns furos na alvenaria, aplicava uma primeira camada do tal reboco de argamassa bastarda, com 100 cm de espessura, fazia-se uns furos, punha-se uma rede de fibra de vidro, cozia-se a alvenaria com uns arames, era assim que eu chamava, aqueles arames tipo de estendais de roupa, cada arame passava 4 vezes no mesmo furo e depois levava uma segunda camada de argamassa, ficando até pronta a ser pintada. E esta solução foi bastante interessante. Só para concluir, algumas imagens destes ensaios, e aqui o ganho de resistência que obtive. Aqui 46%, aqui agora temos aqui não sei se consegue ver aqui bem os desenhos, sim, mais ou menos consegue-se, aquela situação das pregagens só reforço só de um lado, sem o apoio na base, uma grande variedade de resultados com cerca do dobro da resistência, e agora, pronto, não vou agora querer tirar mais tempo aos meus colegas, também não era suposto falar sobre isto, queria só mostrar este tipo de trabalhos, portanto, depois, se algum colega quiser desenvolver este assunto, teria todo o gosto em podermos falar. Eu queria só, por fim, mostrar aqui, atenção, isto são só os ensaios com a pressão axial. Aqui, queria então mostrar uma visão global dos resultados obtidos, em que temos aqui a azul os muretes de referência, temos aqui a cor de rosa, aqueles muretes, os muretes mais resistentes da solução de microbotão de ambas as faces, sem apoio na base, e temos aqui os muretes menos resistentes dos muretes em que eu considerei o apoio na base. Portanto, nós temos aqui uma resistência mecânica absolutamente desnecessária, diria até, do ponto de vista do projeto, quando nós consideramos aqui a questão do reforço das fundações. Então, queria só deixar esta nota, que me parece bastante importante. Fiz também uma avaliação de custo-benefício, no sentido em que o custo é o custo de cada solução, o benefício era a resistência mecânica. Começo a chegar aqui a uns resultados interessantes. E, portanto, queria terminar agradecendo a atenção. Obrigado.
posição aqui da mesa, iria fazer a apresentação do próximo colega, o engenheiro Nuno Azevedo, que é do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O engenheiro Nuno Azevedo concluiu o doutoramento pela Heriot Watt University em 2003. É investigador no Departamento de Barragens de Betão do UNEC desde 2006. Tem participado no desenvolvimento de modelos de partículas para a análise da fratura em geomateriais e no desenvolvimento de modelos hidrodinâmicos, modelos hidromecânicos e modelos não lineares para a análise da segurança de barragens de betão e respectivas fundações. Nuno, obrigado. Queria primeiro começar por agradecer o convite aqui do Colégio de Engenharia Civil da região Sul para fazermos esta apresentação. Cumprimentar a mesa, aqui os presentes no auditório e aqui pela plataforma web. Ok, estava a ver que não estava ali. Nós decidimos dividir esta parte da modulação numérica, uma parte primeiro de formação que vou falar, depois uma parte que a professora Elodie Cismásio irá referir. Também não queria deixar também de referir que este trabalho de equipa tem sido com os professores Fernandinho e Elodie Cismásio, o trabalho do aluno de mestrado que nós tivemos, do Murilo Sousa, que deu início, penso eu, ao cimentar desta colaboração que tem dado bastantes frutos. Começaria então só por mostrar um bocado qual será a estrutura da apresentação. Irei falar primeiro um bocado sobre a motivação deste trabalho e irei depois abordar um bocado qual foi a estratégia de micromodulação que é adotada, que é baseada, portanto, denominada do modelo de partículas. Falarei da formação, da geração do modelo, da calibração das propriedades que é necessário realizar e de alguns elementos que esta implementação computacional que nós usamos tem, nos permite, por exemplo, fazer aqui algumas considerações sobre o reforço. E depois abordarei também só, muito simplesmente, alguns desenvolvimentos futuros ao nível da formação. A motivação deste trabalho é, obviamente, também, como já falou aqui o professor Fernando Pinho, é a avaliação da segurança e desta qualidade construtiva de edifícios históricos, requer, obviamente, a compreensão do comportamento deste tipo de estruturas, que pode, muitas vezes é feito com ensaios experimentais, com o conhecimento também de ensaios em si, e a modulação numérica também é um complemento a estas duas situações. E o que nós pretendemos sempre aqui com o modelo numérico é verificar, é validar um modelo, isto é, determinar se a abordagem consegue representar o comportamento real do material e das estruturas. E a ideia também, então, é ter um material digital e ver se este material digital reproduz o comportamento complexo das estruturas reais. E depois o que se pretende posteriormente é, se for validado, é adotar esta metodologia, portanto, para avaliar outras situações de carregamento, geometrias, portanto, tentar, que muitas vezes experimentalmente não é possível avaliar todas as situações, e também usar depois este modelo para o desenvolvimento de soluções de reforço. A estratégia que nós usamos aqui, obviamente, é uma estratégia de micromodulação, porque o ponto de partida disto é a interpretação dos ensaios experimentais realizados e, portanto, é que mais se adequa aqui do ponto de vista numérico. E o que usamos então é um modelo de partículas, que é baseado no método dos elementos discretos. A razão por isso é que é reconhecido, portanto, estes modelos começaram se calhar a ser usados na década de 90 do século XX e são reconhecidos por reproduzirem muito bem os padrões de fendilhação e o comportamento macroscópico que é observado laboratorialmente em vários tipos de materiais, betão, rocha e misturas luminosas. Comparativamente a outros modelos numéricos, por exemplo, baseado nos modelos de elementos finitos, tem em conta de forma direta a estrutura granular dos elementos constituintes, isso é que lhes permite depois ter um bom desempenho, e o comportamento macroscópico é dado não por uma lei explícita, mas sim pelo somatório de vários mecanismos ao nível da interação entre as partículas, como abertura, fecho de microfendas, deslizamentos, ocorrência de fendas. Outra coisa também interessante neste tipo de modelos é que as leis constituintes são bastante simples, são em geral dadas por relações força-deslocamento, em vez de ser, se calhar, relações mais complexas do tipo tensorial. E eu penso que é uma abordagem bastante intuitiva e que, por outro lado, embora reduza um bocado a complexidade da ferramenta numérica, por outro lado, é necessário, que é uma das desvantagens deste modelo, portanto, são modelos que computacionalmente são muito exigentes, porque necessitam de uma discretização mais refinada. Aqui a apresentação portanto, é uma implementação computacional
é o somatório de vários modos que foram produzidos no âmbito de várias atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, mas, no entanto, existem outras implementações computacionais, comerciais e do open source que produzem, no qual, usando-as, é possível reproduzir estes ensaios. Referindo então só muito simplificadamente o que é o modelo, só para também se perceber um bocado depois também a parte da validação. O modelo então são as partículas, são em 2D são partículas circulares, em 3D eram partículas esféricas, e as partículas o que faz é que interagem através aqui, através do ponto de contacto, e as propriedades elásticas deste contacto entre as duas partículas circulares são concentradas no ponto de contacto através de uma mola axial e de uma mola de corte, que se pode relacionar de certa forma ou de forma aproximada portanto, no fundo, com uma deformabilidade equivalente à elasticidade daquele meio que está ali tracejado. Então, e o que acontece? Esta é uma formação explícita em que se baseia na aplicação sucessiva de duas leis, em cada passo de cálculo. A lei do movimento, que com base, então, aqui nas forças que estão aplicadas na partícula e nas acelerações, e adotando um método de integração no tempo baseado no método das diferenças centrais, atualiza os deslocamentos e velocidades das partículas, e depois, com base nesta formação, aplica-se uma lei de forças, que é a definição dos deslocamentos relativos no contacto, dos incrementos de força no contacto. Aplicando as leis constitutivas, definimos então qual é que será a força no contacto, e depois, passando da força do contacto para as partículas, passa-se para o tempo seguinte, outra vez para a aplicação da lei de movimento, e assim sucessivamente. E obviamente, se o sistema tiver um amortecimento, convergimos para uma solução estática. O que eu mostro aqui, então, no primeiro vídeo, é um sistema o mais simples possível, que é a interação de duas partículas em que uma está fixa e outra tem uma força F aplicada. Em vibração livre é o que se vê. Se o amortecimento, e nós usamos aqui um amortecimento local não viscoso, existe, ela converge para a força aplicada. Com este modelo discreto também é possível modelar um meio contínuo, desde que então, como falei, se calibrem as propriedades dos contactos de forma a termos a deformabilidade expectável. E o que temos é já a parte final de uma consola em que temos aqui uma força F, e vemos aqui claramente para a solução estática, a azul, forças de compressão, como é que elas distribuem o apoio na fibra inferior, e depois na fibra superior as forças de tração. Como é que este modelo, então, deste modelo de partículas, ele até começou com um meio granular, e foi possível então começar a modelar meios coesivos se os contactos em tração conseguirem transmitir forças. Isto é possível através da adoção de um modelo, por exemplo, de considerar que o contacto tem alguma resistência à tração, e em trabalhos anteriores verificou-se que o melhor modelo é então um modelo com enfraquecimento bilinear, um modelo este aqui com enfraquecimento linear na direção normal e na direção de corte, com a ideia que eu também gostaria de referir, é que a energia de fratura associada, quer na direção normal, que é na direção de corte, esta energia de fratura não tem nenhuma relação com a energia do material, porque fazendo um ensaio num sistema de partículas, num ensaio de compressão, aquela energia de fratura também está muito relacionada com a aleatoriedade que nós estamos a fazer no modelo. Apresentando também só dois exemplos muito simples, como é que aparecem as fendas, então, neste modelo de partículas. Temos aqui um ensaio de compressão e tração, e conseguimos ver aqui a bola comprimida, cria aqui uma fenda. Se for esta bola tracionada, as fendas que criam ali, e o sistema progride assim. Obviamente, se as bolas não tiverem os mesmos tamanhos, existem estes mecanismos que propagam-se em toda a assembleia. Como em qualquer modelo numérico, é necessário gerar o modelo. Como é que nós geramos? Portanto, temos primeiro uma estrutura granular, que obviamente para este modelo PCS deve ser o mais próximo possível da estrutura granular do material a modelar, e obviamente por vezes, por razões computacionais, tal não é possível, portanto muitas vezes se limita aos diâmetros mínimos, ou aproxima-se a distribuição com diâmetros superiores. Sabendo a estrutura de granular, aplica-se aqui uma triangulação de Donnelly, e depois define-se aqui uma estrutura de Voronoi, que é uma estrutura que é importante, porque com base aqui nesta estrutura de Voronoi, conseguimos de forma direta definir os contactos e a altura de cada contacto, e faz com que este modelo de partículas que são circulares, no fundo, consiga ter um desempenho muito próximo de um modelo de partículas poliédrico rígido. E melhora bastante o desempenho aqui do modelo.
Agora, para além dos custos computacionais, uma desvantagem destes modelos é que requer, portanto, os parâmetros elásticos resistentes não podem ser determinados laboratorialmente e têm que ser calibrados por comparação com resultados laboratoriais de caracterização. Portanto, temos uma primeira fase em que, num processo de tentativa e erro, calibramos o módulo diante do material contínuo equivalente e o rácio rigidez de corte rigidez normal. Com base nisso, conseguimos então definir aqui as molas axial e de corte. Realizamos neste sistema de partículas um ensaio de compressão uniaxial e determinamos diretamente o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson deste modelo de partículas. Como se vê aqui no gráfico aqui da direita, se adotarmos uma estrutura de Voronoi, como referi ao bocado, o coeficiente de Poisson macroscópico depende apenas deste rácio de rigidez de corte e de rigidez normal, porque aquilo cria uma certa polarização no sistema, e, portanto, primeiro calibra-se então aquele alfa para termos o coeficiente de Poisson, e depois calibramos aquele E barra, por forma a termos então o modo de elasticidade do sistema. A calibração dos parâmetros resistentes é um bocado mais complexa, porque eles são mais. Portanto, com parâmetros resistentes temos a tensão máxima de tração, coesão, coeficiente de atrito e energia de fratura entre tração e corte. E no âmbito aqui da validação, verificámos que era necessário também limitar aqui a tensão máxima de compressão. E o que temos então temos que realizar vários ensaios laboratorialmente, de tração, flexão, tanto em que devemos adotar as geometrias e as condições de ensaios laboratoriais. E o ideal é determinar valores máximos e, obviamente, se conseguir também e for desconhecida experimentalmente, que a curva numérica seja exatamente igual à curva experimental. No entanto, também é de referir que a resposta pós-pico deste modelo de partículas é sempre um bocadinho mais frágil que o observado experimentalmente. Só que observamos como é que é o ensaio de tração, onde se verifica aqui a fenda, temos a distribuição da força nos contactos, a fenda e aqui os danos dos contactos. A mesma coisa aqui no ensaio de compressão que usamos para a calibração. Consegue-se ver que aqui a fenda ocorre praticamente próxima do pico e tem aqui também a distribuição usual se não houver atrito entre as placas. E na mesma temos também aqui o ensaio de flexão, que foram os 3 ensaios usados aqui na calibração das propriedades e que nos permitiram então calibrar as propriedades dos resistentes dos contactos. Passando então só para um bocado também só falar como é que, mais breve, como é que são as gerações dos moretos. Obviamente, a primeira coisa que nós fizemos é que uma aproximação 2D, é óbvio que este tipo de material, ou qualquer tipo de material, o ideal é sempre usar 3D, mas por limitações computacionais e para quando começámos isto, optámos por fazer esta modelação em 2D. Se nós tivermos assim, uma secção tipo, só vemos a geometria, a localização das pedras, a primeira coisa que se faz é discretizar cada pedra com partículas e depois discretizarmos o espaço exterior, onde está a argamassa, com partículas representativas da argamassa. É importante, então, caso é interessante também perceber, ou dizer, que este modelo de partículas, por permitir a atualização de contactos e modelos de contacto de atrito puro, também pode ser, é bastante útil no processo de geração destas estruturas, que têm, portanto, tal como se vê, portanto, são estruturas bastante aleatórias, sendo difícil gerar aqui as estruturas. Outra coisa, também já como falei, portanto, o problema principal aqui são os tempos de cálculo, e é possível, se soubermos, por exemplo, em alguns elementos de pedra que vão ter aqui um comportamento elástico linear, podemos substituir os agregados internos de cada pedra por uma malha menos refinada de elementos finitos e reduzindo assim os tempos de cálculo. Em termos também de micromodulação, existem, eu penso que estas são as abordagens se calhar mais tradicionais de micromodulação deste tipo de estruturas, em que temos aqui o modelo de partículas, o modelo de blocos rígidos, e o que é que acontece? Tal como sai daqui da implementação computacional, toda a informação do modelo de partículas pode ser usada para definir este modelo de blocos rígidos, e depois, se discretizarmos o interior de cada bloco rígido, podemos então ter aqui uma malha de elementos finitos e usar estas três abordagens. O que eu gostava de dizer é que o modelo de partículas, para o mesmo grau de discretização, tem bastante menores custos computacionais e o desempenho muito próximo ao do modelo de blocos rígidos, e relativamente ao modelo de elementos finitos, portanto, para o mesmo nível de discretização, também tem menores custos computacionais. E tem uma vantagem em relação a uma formação mais tradicional, é que tanto isto baseado no método de elementos discretos, há uma formação em grandes deslocamentos e, portanto, o que garante aqui ao modelo de partículas uma maior robustez, em especial se estamos aqui a analisar carregamentos cíclicos.
A implementação computacional também possibilita a adoção de elementos de interface, que depois são usados aqui nas soluções de reforço que foram apresentadas, e o que consegue, obviamente, também é uma aproximação bidimensional, mas conseguimos então garantir, de certa forma, a rigidez nos planos das armaduras. Em termos de desenvolvimento futuros, obviamente, um passo também a dar será a modelação 3D, mas tal como já referi, existe aqui a limitação computacional, porque esta terceira dimensão faz com que aumente muito aqui o número de elementos, que pode ser, de certa forma, ultrapassada. Se nos elementos de pedra usarmos blocos rígidos ou malhas de elementos finitos mais grosseiras, há também um problema também depois tem que ser avaliado, que é qual será a localização e a geometria de 3D de cada pedra, mas obviamente tem a vantagem que este material 3D sintético digital reproduvirá seguramente o comportamento mais próximo da realidade. Também estamos aí, então, temos agora a decorrer também, é uma tese de mestrado, em que estamos aqui a aplicar um modelo de partículas para análise de carregamentos mais complexos, compressão de corpos monotónicos ou cíclicos. Então, o que é a vantagem deste tipo de modelos é que são economicamente depois modelos numéricos, se depois de validados, conseguimos então definir, se calhar, toda a envolvente ruptura que não pode ser feita com base em ensaios experimentais. Portanto, passava, se calhar, agora que a professora Hilde falar da parte de... Muito bem. Engenheiro Nuno Azevedo, muito obrigado pela apresentação e penso que foi bastante sintética, mas ao mesmo tempo bastante esclarecedora do trabalho de modelação que tem vindo a desenvolver, nomeadamente neste trabalho de equipa que estamos aqui a apresentar. Para terminar, iria passar a palavra à professora Hilde Cismácio, que é doutorada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, em 2002, é professora auxiliar no Departamento de Engenharia Civil da FCT Nova, também desde 2002, leciona e lecionou disciplinas nos cursos de mestrado integrado e mestrados de segundo ciclo em Engenharia Civil e no programa doutoral de Engenharia Civil da FCT Nova, coordena o curso de mestrado de segundo ciclo de Engenharia Civil, Estruturas e Geotecnia da FCT Nova, desde 2015, orientou ou co-orientou mais de 30 dissertações de mestrado e participou em mais de 40 júris de mestrado como arguento presidente de júri, desenvolve investigação maioritariamente na área da modulação numérica, elementos finitos não convencionais, optimização estrutural, processamento paralelo, controle de vibrações, modelação e análise estrutural, e participou como investigadora em 4 projetos de investigação. Publicou diversos artigos científicos em revistas internacionais e capítulos de livros e é coautora da marca registada Free IT, compartilhada entre o IST e a Universidade Nova, concedida em 2019. Professora Hilde, por favor, muito obrigado. Boa tarde. Agradeço, obrigada então a apresentação também. Queria cumprimentar a audiência presente e que nos está a acompanhar via meios digitais, muito comum hoje em dia. Também queria agradecer ao Conselho Regional Sul da Ordem do Colégio da Engenharia Civil por nos disponibilizar para podermos divulgar o conhecimento adquirido durante os trabalhos de investigação que estamos a desenvolver. A mim coube então apresentar a validação da aplicação do modelo de partículas, a modelação numérica de paredes de alvenaria de pedra, e então eu vou passar a fazer um enquadramento. O enquadramento, aliás, já foi feito porque os meus colegas oradores então apresentaram quer os aspectos experimentais, quer a essência, a base do modelo numérico que estamos aqui a aplicar. Portanto, o modelo escolhido já se percebeu porque foi o modelo de partículas, baseado no método de elementos discretos, e nós temos o objetivo de avaliar esse modelo de partículas no sentido de averiguar se podem ser adotados como uma ferramenta de previsão de comportamento estrutural para esse tipo de estruturas de alvenaria de pedra ordinária.
Então, o contexto também experimental já foi apresentado. O que quero só deixar aqui é muito claro que nós temos muita informação disponível. Nós, o grupo que trabalha nesta área, temos muita informação experimental disponível e, então, fazia todo o sentido de validar através de modelos numéricos o comportamento e provar, estudar e perceber se o modelo de partículas, visto que tem capacidades particulares de representar a aleatoriedade desse tipo de estruturas, consegue então reproduzir esse comportamento. Nós tivemos que fazer uma seleção, começamos com os ensaios de compressão uniaxial e foi escolhido o Muret de referência da categoria pequenos, como foi classificado pelo meu colega quando apresentou os ensaios experimentais. Portanto, temos aqui a ver a sequência do ensaio experimental e a evolução da rotura de um dos paredes que vai servir de base para desenvolver o nosso modelo. E o modelo, a definição de modelo de partículas é que segue o procedimento que foi descrito. Aqui apenas vou particularizar quais foram as escolhas que nós fizemos relativamente às discretizações, digamos assim, e para perceber melhor do que estamos a fazer. Portanto, o primeiro passo é identificar, quantificar a composição e localização e a dimensão das pedras dentro da parede da alvenaria, que se tivermos disponível num arquivo fotográfico, então podemos usar isto. No caso das estruturas de alvenaria existentes, pode-se recorrer, hoje em dia é muito comum recorrer a meios mais avançados de laser scanning, outro tipo de levantamento, o que permite então criar os blocos, os contornos das pedras nas paredes. Aqui está apresentado a parte frontal do muret e a parte lateral. Depois iremos usar estas duas faces para gerar os nossos modelos. Portanto, depois de marcados os contornos das pedras, passa-se para o passo 2 de preencher esses contornos com uma distribuição uniforme de partículas, onde, no nosso caso, decidimos variar essas partículas com a dimensão do raio mínimo de 3 a 5 milímetros, tendo em conta que não se espera aqui grandes dependências no comportamento da pedra propriamente dita. O passo seguinte foi preencher o espaço vazio entre as pedras com partículas que vão representar a argamassa. Aqui, sim, tivemos que ter em atenção a escolha cuidadosa do raio das partículas que iremos usar e o valor máximo do raio da partícula foi considerado de 1,2, quase 1,2 milímetros, que corresponde à dimensão máxima da areia que foi na argamassa. E depois também porque é sabido que o ponto fraco desse tipo de estruturas é a argamassa também, fizemos um estudo paramétrico, assim dizer, escolhendo para o raio mínimo 2 valores distintos. Depois de definição das partículas, então passa-se a definição dos contactos entre as partículas,
que foi descrito, e uma vez que todo o comportamento e a descrição do comportamento é que se concentra nos contactos entre as partículas, portanto, isso é necessário fazer. Quanto ao tipo de modelos que nós consideramos, porque também o objetivo não foi apenas de tentar reproduzir e validar o funcionamento para um determinado tipo de ensaio, no ensaio experimental, mas também quisemos perceber quais são as propriedades que influenciam o comportamento desse tipo de estruturas, portanto, organolépticas. Por isso é que aqui apresento uma pequena parte dos modelos que usamos nos estudos paramétricos, apenas aquelas que têm alguma relevância naquilo que eu vou apresentar de seguida. Então, são dois modelos, um frontal, outro lateral. O modelo frontal seria o mais natural, mas visto que numa segunda fase é que estamos a estudar o comportamento do reto reforçado com conectores metálicos transversais, e sendo o modelo 2D, o modelo lateral faz todo o sentido que seja considerado. Depois, em função do nível do refinamento das partículas, temos para cada um dos modelos um modelo chamado grosseiro, outro mais refinado, e também durante o trabalho desenvolvido percebemos que o comportamento dos contactos em compressão influencia e muito o comportamento total e os resultados finais. Por isso, aqui aparecem então dois modelos que resultaram em considerar o comportamento do contacto em compressão como sendo elástica, e o outro modelo para o qual consideramos um patamar de cedência em compressão, com valor inicial que consideramos de 0,80 megapascais. Vou referir já a seguir qual poderá ser a incerteza que nós tivemos relativamente a esse valor, por isso é que também fizemos um estudo paramétrico. Só para terem uma ideia, estão aqui apresentados o número de partículas e dos contactos dos vários modelos, o que quer dizer, reforço uma vez, a exigência computacional que esse tipo de modelos é que requerem. Tá? Então, depois de criados os modelos, é necessário calibrar os parâmetros do modelo de partículas e, basicamente, são as propriedades elásticas do contacto. Nós tivemos disponíveis, então, os resultados experimentais apresentados aqui e disponíveis, podemos usar. No entanto, durante o processo de calibração, percebemos que ainda os dados que tivemos disponíveis não chegaram e tivemos também de fazer ensaios de compressão uniaxial em pedra e argamassa, infelizmente, é que tivemos acesso. Portanto, isso quer dizer que mesmo que eu tenha uma estrutura, uma parede existente, posso ter acesso, então consigo retirar da parede elementos de pedra, eventualmente argamassa, e posso ensaiar, portanto, posso ter os dados que preciso para fazer a calibração dessas propriedades elásticas do contacto. Então, temos aqui os valores experimentais, com o qual é que começamos os ensaios de calibração, e após a calibração, as propriedades macroscópicas tão próximas quanto possível, e resultam, então, os 7 parâmetros dos contactos que são precisos. Com isto, então, podemos olhar para a previsão do modelo numérico, para os dois modelos frontal e lateral, para os vários níveis de refinamento e considerando
o comportamento elástico dos contactos e inelástico, e aquilo que conseguimos então concluir desses resultados, que estes modelos, desde que sejam calibrados devidamente, então conseguem prever uma curva de tensão, deslocamento muito próximo da experimental, e também quando olhamos para os valores que nos interessam para depois quantificar, verificar em projeto, ou mesmo para usar em modelos de elementos finitos da abordagem contínua, é que os valores de módulo de elasticidade, tensão de pico e deslocamento máximo de tensão de pico, então obtidos numericamente, são muito próximos dos obtidos experimentalmente. Aqui no modelo frontal, então, tivemos uma diferença entre a resposta em termos de curva curva de tensão e deslocamento, e isso nos levou depois para olhar de mais de perto o que é que se passa, qual será o mecanismo que então influencia esta resposta. Podemos também olhar para as figuras de ruptura final dos modelos experimentais, para os vários modelos que nós consideramos, e conseguimos então prever que conseguem reproduzir mesmo os padrões de pendilhação, evolução, e conseguimos também perceber os danos que se vão desenvolvendo. Então, para tentar perceber o que é que se passa ao nível por que havia esta diferença na resposta nos modelos, então vamos tentar perceber como é que o dano e como é que a pendilhação é que começa, que tipo de fendas são responsáveis, e aqui que observamos, deparamos com uma questão em que sempre as fendas de tração corte, que são as primeiras a aparecer, depois seguem as fendas de compressão corte, portanto, tração corte seriam de tração e os outros de corte puramente, e que no fim do ensaio, aquilo que observamos que tivemos contactos, ou seja, as fendas que ocorreram por dano de compressão corte e tração corte, e que trabalhavam sob compressão. Isso, então, o que é que isso achamos e temos a convicção que está a causar esta diferença, e que estes contactos, ou seja, nesse caso os contactos trabalham em atrito puro, conseguem transferir forças e também são responsáveis pela capacidade de formação muito superior em modelos com, no caso do modelo elástico. Então, aquilo que nós achamos que esse é o parâmetro, até agora, nos modelos estudados, que é responsável pela ductilidade e que é devido ao comportamento da argamassa sob compressão confinada. E quando olhamos para a tensão máxima entre os contactos, realmente estamos a falar de 10 vezes superior a das tensões que se verificam nos modelos. Portanto, aquilo que tudo indica que a compressão uniaxial que é realizada para obter, para caracterizar a argamassa, não será porventura suficiente para caracterizar o comportamento da argamassa nesse modelo, e seria necessário definir mais modelos mais complexos, eventualmente obtidos em compressão biaxial. Tenho pouca informação para transmitir, porque esta parte é um trabalho que está em curso, não está finalizado, mas achamos que os resultados já têm
maturidade suficiente para serem apresentados, e estamos a falar dos modelos que nós realizamos para a modelação de muretos reforçados. A geração dos modelos é de tudo igual a dos modelos não reforçados. Única diferença são os conectores metálicos, que são discretizados por elementos finitos, e esses conectores podem interagir, como foi visto na apresentação do meu colega, podem interagir com as partículas do meio que atravessam. Foram também considerados aqui vários níveis de confinamento, reforço, e os resultados esperados, os resultados da precisão do modelo, então, é apresentado sob forma de diagramas de tensão, deslocamento e de tensão de compressão máximos. Os vários modelos são também comparados com os valores experimentais, e o que se pode facilmente observar que esses modelos conseguem prever uma curva tensão deslocamento bastante próximo dos obtidos experimentalmente. Quando olhamos para o ganho, ou em termos de força máxima ou acréscimo que esses modelos conseguem modelar, observamos que só conseguimos obter um ganho de 23% a 30%, comparado com 26% que o meu colega apresentou. Achamos que deve-se a carbonatação, que não foi tida em consideração nesta modelação numérica. O que podemos observar em termos de modelo numérico? Igual a semelhança que se observou em ensaios experimentais, e que o reforço, esta solução de reforço melhora as condições de rotura, o que se vê também se olharmos, analisarmos o desenvolvimento e aparecimento das fendas, à esquerda para o modelo não reforçado e à direita o modelo reforçado. Também, olhando para o mapa de danos, observamos que na zona de influência dos conectores o dano é praticamente inexistente, e acreditamos que estamos num bom caminho de conseguir, então, validar o modelo e, eventualmente, tentar perceber como é que podemos, então, melhorar esses modelos. Então, o modelo está validado, conseguimos obter uma boa correspondência entre o modelo numérico e experimental. É claro que temos, sim, de ter em atenção que o sucesso desses modelos depende da disponibilidade da informação e distribuição das pedras e a sua localização, que também é possível, e no futuro queremos continuar então esse trabalho com a aplicação dos modelos para outras condições de carregamento, eventualmente chegar às ligações, estudo de ligações pavimento-parede, e aventurar-nos com os modelos 3D, que vai ser um desafio do ponto de vista computacional. Então, obrigada pela vossa atenção. Agradeço imenso aos três oradores, que de facto é com base nestes trabalhos experimentais e nesta modelação é que é possível, de facto, tirar conclusões para os dimensionamentos estruturais. Eu vou pedir desculpa de ter de me retirar, mas foram 3 excelentes apresentações, que agradeço, e pedia ao engenheiro Fernando Pinho se poderia agora tratar da continuação desta sessão, com aquele debate e com as conclusões que possa tirar, e agradecer mais uma vez a presença de todos os que aqui estão e que estão no modo virtual. Obrigado a todos.
Então, agradecendo esta intervenção final do Sr. Engenheiro Luís Machado e agradecendo também a sua presença até praticamente final da conferência, apesar da sua agenda sempre muito preenchida. Iríamos agora dar continuação a esta sessão, portanto, que vai terminar daqui a cerca de 15 minutos. Mas agora gostaríamos de, nós três, nos colocarmos à disposição da assistência que está presencialmente ou que está online, relativamente a algumas questões que entendam por bem colocar. Portanto, por favor, se houver alguma questão que entendam colocar, teremos todo o gosto em tentar responder. E, portanto, aqui online não temos ainda nenhuma questão. Não sei se os colegas presencialmente querem fazer uma primeira questão. Sobre a questão mais académica, a questão mais profissional / projeto, algumas limitações. Por favor. Só um momento, já agora vamos ter o microfone. Como estamos a transmitir online, precisamos ter o microfone também. Boa tarde. Para o limite da realidade e uma realidade simulação da realidade, é uma maneira muito importante de abordar qualquer tipo de estudo de comportamento de materiais. E isso pode ter outro tipo de paralelismos, nomeadamente o comportamento ao fogo, de estruturas feitas a outro tipo de ações, não só mecânicas, mas também físicas. Gostaria de saber, portanto, no fundo, talvez duas questões. A primeira é quando é que isso estará disponível para uma utilização, digamos, comum, portanto, pelo comum dos projetistas, portanto, quando é que poderão ter acesso a esse tipo de soluções para caracterizar, para estudar a caracterização de paredes nos projetos, etc. E, por outro lado, também, se é possível estender a modelação a estruturas complexas, digamos, não só a troços, mas também a edifícios, portanto, com a interação de elementos, de alvenaria, com efeitos de outro tipo de carregamentos, elementos horizontais, arcos, portanto, outro tipo de modelação geométrica. No fundo, eram estas duas questões. Eu agradeço a questão, muito bem formulada, e agora não sei se passo a palavra talvez à professora Hilda, se quiser, ou então diretamente ao Ângelo Nuno Azevedo. Portanto, deixo à consideração quem quer participar na resposta. Obrigado. Podemos repartir a primeira pergunta e a segunda, creio, responder. Este tipo de modelos, como eu falei, a aplicação que nós usamos, obviamente, para a aplicação ser usada portanto, aquilo é um bocado, não é bem um software, né? Portanto, eu diria que são vários modelos, que é preciso, se calhar, alguém que perceba bem ou que tenha tido alguma formação, possa usar esse tipo de modelos. De qualquer maneira, eu referi ali a alguns softwares que se calhar é mais fácil de serem usados, que são softwares que têm as interfaces muito mais amigáveis, que é importante também, não é, para o projetista. De qualquer maneira, eu penso, por exemplo, para a utilização destes módulos, nós temos tido alguns alunos, eu acho que esses alunos têm o conhecimento suficiente para usar, por exemplo, este módulo, para se calhar fazer alguns estudos mais simples a nível do projeto, ou de perceber, por exemplo, de algumas estruturas mais pequenas, quais são as resistências máximas, ou modos de formabilidade, se tivermos a informação só de cada material, sabendo a geometria das pedras, conseguimos tirar logo outros valores que são importantes para o projeto. Portanto, eu penso que, obviamente, acho que para sempre do projetista ter alguma formação, existem programas com acessos mais amigáveis, né? Obviamente aqueles softwares comerciais que eu referi
tem interfaces como tem tanto qualquer software de engenharia de estruturas, mas obviamente este aqui em especial tem sido desenvolvido, também nem manual tem, né? Portanto, tem sido os alunos a usar esse. Portanto, eu penso que os alunos têm usado, eram capazes de usar isto no âmbito do projeto, mas não tem ainda essa ideia, não foi ainda tentada. Relativamente à segunda parte da sua questão, se é possível aplicar para estruturas mais complexas. Possível? Seria possível. Não sei se compensa. Não compensará, porque talvez quando se faz uma modelação de uma estrutura complexa a nível da estrutura, se calhar não estamos interessados em perceber o comportamento muito localizado desse tipo de estruturas. Portanto, aquilo que nós achamos que pode ser um modelo de estudar, por exemplo, soluções de reforço em paredes simples de alvenaria, é possível usar também para arcos, para outro tipo de estruturas, não tem limitação, o modelo não tem. Aliás, é usado também no caso do estudo e análise de barragens, portanto, não é a limitação do modelo em si. O que eu vejo é a necessidade de avaliar se é necessário ou não, se é útil ou não usar sempre um modelo muito refinado. Como um modelo de previsão, sim, acho que é interessante. Precisamente no caso de tentar avaliar a resistência e rigidez desse tipo de estrutura, as paredes de alvenaria, dada a escassez dos dados experimentais, estatísticos experimentais em número suficiente para que sejam realmente estatisticamente relevantes. Sim, isso é possível. Por quê? Porque tendo em conta que eu consigo calibrar os contactos para cada tipo de material de forma independente, portanto, não tenho para a argamassa, para a pedra, para o tipo de material que vou modelando, e com esses parâmetros, então, dos contactos é que vou depois modelar o conjunto, certo? Portanto, tem esta vantagem que é mais intuitivo, mais ligado às condições reais, mas, por outro lado, o custo de fazer esta análise, creio que mesmo com a tecnologia de computação, ainda é um pouco proibitivo. Obrigada. Muito obrigado pelas respostas. Penso que responderam à questão. Permitam-me agora que leia aqui uma questão que foi colocada online por o colega Carlos Bobalo. Eu vou ler tal como ele escreveu. Boa tarde, sem qualquer questão, apenas para dar os meus parabéns aos intervenientes, agradecendo a divulgação. Também à ordem por possibilitar a assistência a quem está menos perto. Portanto, eu também, em nome do Colégio Regional de Engenharia Civil, quero agradecer ao colega Carlos Bobalo também o seu comentário e a sua mensagem. Muito obrigado. Agora, relativamente mais algumas questões que possam querer colocar, por exemplo, em relação à parte experimental, não sei se... Temos aqui então mais uma questão. Boa tarde. A minha questão é mais direcionada ao professor Fernando Pinho e à parte experimental. Se calhar fui eu que não estava com atenção, mas eu não entendi bem. Corrija-me se estiver em erro. O período de carbonatação ou seja, o período total de carbonatação, se não estou em erro, era de cerca de 70 anos, 77 anos. Ou seja, sendo esse o período em que a carbonatação está terminada e podemos assim assumir que a parede de alvenaria está na sua capacidade máxima, é isso? Ok. E a outra questão tinha a ver relativamente aos ensaios experimentais que foram feitos, se foram feitos ensaios experimentais com reforço, com algum tipo de armadura, ou isto porque na prática encontra-se muitas vezes reforço com uma malha, e não vi isso refletido aqui. A minha questão é se tem ensaios nesse tipo ou se irão existir futuramente.
ensaios desse tipo, que no fundo é uma solução que se vê muito na prática. Muito bem, muito obrigado. Portanto, relativamente à primeira questão da carbonatação, de facto, fizemos essa abordagem e estimamos que ao fim de 77 anos, com os dados atuais, porque como ainda temos mais 3 ou 4 muretos, ainda podemos eventualmente corrigir aquela curva de carbonatação e a fórmula correspondente. Mas já estamos muito próximo desse valor, portanto é de facto uma situação interessante, porque já agora a carbonatação, portanto a reação entre o dióxido de carbono e o hidróxido de cálcio, que é a cal aérea hidratada, ela desenvolve-se de fora para dentro até à espessura, como os muretos tinham 40 cm de espessura, que são cerca de 2 palmos, ela desenvolve-se entre o exterior e 20 cm, porque ela digamos, nos 2 sentidos. Isto dá bem a ideia de que uma parede de alvenaria com 1 metro de espessura poderá demorar mais de 100, 150 anos a carbonatar. Pronto, do ponto de vista, digamos, do comportamento do material. Relativamente à segunda questão, é muito interessante. De facto, é impossível conseguir em 20 minutos fazer esta apresentação. Aliás, já agora, atrás de si, me permitem cumprimentar o professor Walter Lúcio, de que referi há pouco, que foi um dos orientadores desta tese, e agradeço a sua presença. De facto, nós fizemos uma série de soluções de reforço e neste tipo de alvenarias o fundamental do ponto de vista do reforço é incrementar a coesão entre as pedras. Nós vimos que nós temos aqui pedras com uma resistência mecânica de cerca de 47 megapascal média e temos uma argamassa com cerca de 0,65 megapascal de resistência média à compressão. E temos, portanto, argamassa 0,65, pedra, vamos arredondar, 47, 48 megapascal, e a alvenaria tinha uma resistência de 0,43 megapascal. Portanto, claramente o que condiciona o comportamento global da estrutura é a argamassa. Portanto, também não é de estranhar, obviamente. De onde as soluções de reforço a implementar em termos globais, em termos gerais, neste tipo de estruturas, devem procurar melhorar a ligação entre as pedras. A ligação entre as pedras pode ser melhorada, assim, grosso modo, de duas grandes formas. Primeira forma, aumentar a coesão interior da alvenaria, isto é, através de caldas de injeção, que, como sabemos, muitas vezes ao longo dos séculos, a própria argamassa das juntas vai desaparecendo por questões de infiltrações enfim, e movimentos da parede que vão facilitando estas argamassas. Uma pessoa quando às vezes nós ouvimos certo, pronto, é natural, as pessoas dizem, estou de pedra e cal num determinado lugar, isso nem sempre, isso, para nós que trabalhamos nisto há muitos anos, não é necessariamente bom, porque pedra e cal significa que eu com uma colher de sopa consigo praticamente demolir o edifício destes, quer dizer, um murete daqueles eu consigo demolir aquilo com, digamos, um prego, quer dizer, basta ter andar argamassa e as pedras vão se tirando uma a uma. Pronto, isto foi assim uma imagem um pouco mais caricaturada, mas, portanto, há por um lado o aumento da coesão interna, a ligação entre as pedras através de injeções de calda. Atenção que essas injeções têm que ser compatíveis com a argamassa que lá está, nomeadamente na caracterização física, nas questões da porosidade, porque há questões envolvidas, e também na própria rigidez que vamos, para não estarmos a criar problemas, digamos, novos em relação àqueles que já tínhamos antigos. Mas, portanto, há a questão das caldas de injeção, com os vários aspectos a ter em conta, e há depois a questão, muitas vezes a calda de injeção é também complementada com confinamentos transversais, há situações onde isso é possível. Esses confinamentos transversais, com ou sem calda de injeção, vamos admitir agora, portanto, o segundo grande grupo. O primeiro eu referi as caldas, muitas vezes com confinamento transversal. O problema do confinamento transversal é que em obra não é fácil fazer aquelas perfurações das paredes, por isso muitas vezes as pessoas vão só para as pregagens e, por exemplo, eu que não referi, mas a questão das pregagens, elas, ainda há pouco falei com o professor Ilho sobre este assunto, elas funcionam enquanto a argamassa, enquanto a alvenaria não se desagrega durante uma ação sísmica. Fizemos uns ensaios em que, nos muretos, atenção, os muretos são modelos planos, como acabámos agora de ver. Os edifícios são elementos tridimensionais em que há outro tipo de comportamento. Mas nós temos uns ensaios muito interessantes em que verificava-se que muretos reforçados com pregagens e com lâminas de microbetão armadas com malha de aço estendido, curiosamente, quando as cargas eram de tal maneira elevadas que a alvenaria começava a desagregar-se, era possível identificar que, a partir dessa altura,
apesar do murete estar reforçado, o que estava a condicionar a resistência última do murete era só a alvenaria. Isto é, portanto, a questão das pregagens também tem, nos modelos que nós ensaiamos, modelos planos, também tem que ser vista com alguma questão em termos de projeto, por exemplo. Depois, só para concluir, eu acho que o microfone não está ligado. Ou pelo menos não se está a ouvir. Estão-me a ouvir agora? Agora sim. Eu não sei se percebi bem, o professor Sim, disse sim. que a determinado ponto o que condicionava a resistência do sistema, digamos assim, era apenas a alvenaria e não o reforço. O que é relativamente fácil de perceber. Se eu tiver uma lâmina de microbetão aplicada numa face, isto passou-se essencialmente naquelas variantes em que eu passei de repente, mas eram os muretes reforçados só numa face, Certo. em que eu tinha pregagens até meia espessura do murete. Ora, quando a argamassa, digamos, se começa a desagregar, a alvenaria começa-se a desagregar, a força não para de aumentar, o que acontece é que, portanto, o funcionamento, o contributo que as pregagens eram supostos dar, digamos, ao ligar, portanto, a lâmina de microbetão à alvenaria, ora, se a alvenaria se desagrega, Certo. é fácil perceber que eu não tenho, enquanto eu estiver a segurar eu tenho dificuldade em puxar, não é? Mas se eu abrir, isto sai, ou seja, se a argamassa se desagrega, atenção, estamos a falar em modelos planos, estamos a falar em ensaios que têm que ser depois contextualizados, são aqueles que vimos ali, no edifício é diferente, não vamos agora entrar aqui já, portanto, no edifício são situações diferentes, estamos a falar do modelo dimensional para modelos planos para modelos tridimensionais, portanto, isso é a questão, é importante. Mas agora, se me permite, só para concluir a sua primeira questão. Portanto, na segunda parte, portanto, temos as caldas de injeção, melhorar a coesão da argamassa, ou muitas vezes repor a argamassa ou calda onde já nem sequer havia nada, já praticamente só havia pedra sobre pedra. A outra grande grupo são, de facto, os confinamentos transversais e as lâminas, e as lâminas de reforço laterais, possível nas duas faces, e essas lâminas, obviamente, para funcionar, têm que ter uma malha. Essas malhas, muitas vezes, são malhas metálicas, tipicamente de ácido estendido, mas também mostrei aqui aquela solução, a última solução, a solução número 4, em que tínhamos uma malha de fibra de vidro. E isso garante que portanto, que quando as cargas aumentam, de facto, o confinamento transversal, mais aquelas lâminas laterais, ajudam a manter as pedras no seu sítio. Não por via da melhoria da coesão entre as pedras, mas que simplesmente, se elas estiverem confinadas, não podem sair. E se as pedras não caírem, o edifício também não cai. Obrigado. Já agora só um momento, por favor, por causa dos colegas que estão lá fora. Estão lá fora, isto é, estão online. Boa tarde, António Matos. O professor há pouco referiu que, portanto, a resistência diminuía ou que então que era condicionada sobretudo pela alvenaria. Isso era vá lá, nos modelos com reforço só de um lado ou só com confinamento, por exemplo, se fossem em paredes com reforço dos dois lados, por exemplo, com lâminas de ambos os lados, em ambas as faces, isso verificar-se-ia também. O que por vezes se encontra na realidade é que efetivamente, como o professor estava a referir, nós vemos alvenarias completamente desagregadas. Eu uma vez tive uma situação em que, enfim, no edifício estava a ser demolido e que deixaram só, portanto, a parede de fachada até ao nível de um primeiro piso. Eu subi ao andar e me empurrei a parede e aquilo mexia. Portanto, ela estava completamente partida ao nível da base, não é? Ela depois tinha assim um bloco basicamente com, se calhar, 3,5 metros, 4 metros de altura e com uns 70 de espessura, mas ela tinha fraturado na base. Eventualmente poderia ter outras fraturas. Ora, numa situação dessas, poderia eventualmente ter levado um reforço dos dois lados, e a minha questão é essa, é se esses ensaios que fez em que notou que o que estava, no fundo, a condicionar a resistência, se era só a alvenaria, portanto tinha os reforços em ambas as faces, só numa face, ou era só confinada com varões, por exemplo, e bem. bolachas, não é? Muito bem. Vamos admitir que isto é a lâmina de microbetão em causa. E atenção, portanto, esta discussão que estamos a ter agora aqui
aplica-se ao trabalho que eu fiz nas condições feitas e, portanto, não podemos nem alarmar, nem criar aqui realidades que não foram estudadas. Ou nem eu, digamos, transmitir uma ideia que depois não corresponde à realidade que nós estudamos. Portanto, é importante também não digamos, enfim, não complicar, ou pelo menos não alarmar os colegas que possam trabalhar nestas áreas. Portanto, agora, esta realidade existe e nós detectámos-la. Que é o seguinte, eu por acaso há pouco até mostrei à professora Hilda, ela deve estar a ver aquele gráfico que falámos há pouco, em que eu tenho, eu vou fazer virado para vós, quando tenho aqui os diagramas de comportamento da alvenaria, e temos depois um diagrama em que eu tenho uma grande aumento de resistência fruto da existência da lâmina de microbetão, portanto, naquele diagrama. Portanto, temos aqui a alvenaria, temos aqui uma grande melhoria da resistência, e depois tenho uma quebra quando se deu, fruto do aumento da carga, quando se interrompeu a ligação entre as pregagens e a alvenaria, pregagens essas que estavam a segurar, digamos, a lâmina de microbetão à própria alvenaria, e depois temos uma continuação do diagrama que é relativamente paralela àquela que era o comportamento da alvenaria que estava aqui. Portanto, há aqui um comportamento mecânico que é semelhante àquilo que era da alvenaria simples. Portanto, faço-me entender? Ou seja, evidentemente que não voltamos apenas ao comportamento da alvenaria, mas o que eu digo é que a partir dessa altura, aquele modelo, portanto, eu fiz 62 modelos. Na minha tese de doutoramento eu fiz cerca de 40 ensaios, o que é muito para uma tese de doutoramento. Eu devo dizer que uma vez em Espanha eu vi uma tese de doutoramento com 9 ensaios. Eu fiz 42 ensaios. E, portanto, isto para dizer que portanto, há evidentemente no global uma melhoria de resistência, apesar da situação das pregagens se descolarem, quando comparado só com a alvenaria simples, porque a força máxima ali é maior do que esta cá em baixo, do ponto de vista da alvenaria simples. Mas foi na altura, e o professor Walter está ali e deve-se recordar, foi uma das grandes conclusões que nós sentimos, que nós detectámos neste trabalho, foi exatamente perceber como é que as pregagens funcionam. Agora, em modelos planos, que é o caso dos nossos maretes. É claro que no edifício isto não é bem assim, porque no edifício, pronto, enfim, e eu simulei o não reforço, atenção, isto era num marete que não, nos primeiros, que não tinha tal, que simulava o não reforço das fundações. Portanto, são situações particulares, têm que ser vistas no seu contexto, não é? E, portanto, isto para dizer que, enfim, detectámos essa realidade, e tentámos interpretá-la, e pronto, acho que foi uma das muitas conclusões do nosso trabalho, foi exatamente esta questão do funcionamento das pregagens e a sua dependência da coesão da alvenaria, que é suposto as pregagens, ou seja, é suposto que as pregagens reforcem as condições de segurança das paredes, mas para isso as paredes têm que permitir que as pregagens possam exercer essa função de segurança. A questão da parede que abanava, como é que preconizaria o reforço, uma situação de reforço de uma parede, por exemplo, que o colega ali falou, com uma evolução de uma obra de reabilitação do edifício, por exemplo, mantendo a parede reforçada, tornando-a contributiva para o resto da estrutura, deixando-a lá só como efeito estético, como é que preconizaria, digamos, uma obra de reforço integrada no edifício, com uma parede deste género? Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante e bastante densa, apesar de curta, e também do ponto de vista da resposta. E pronto, e como quase em todas as situações na nossa área, cada caso é um caso e ter-se-ia que ver, digamos, a volumetria, a dimensão, as dimensões dessa parede, etc. Tem que se agora, como sabem, com esta nova implementação, por exemplo, em Lisboa está em curso o programa Resiste, que tem como, digamos, principal objetivo a questão sísmica e a questão da reabilitação sísmica dos edifícios, da vulnerabilidade sísmica dos edifícios, digamos, que são sujeitos a este tipo de intervenções estruturais. Eu diria que num caso desses, portanto, eu tenho que dar uma resposta geral porque a questão é também muito genérica, muito geral, não é? É evidente que, no limite, e isso tem que ser assumido por nós, que admito que alguns colegas aqui possam trabalhar no âmbito do projeto, no limite,
provavelmente esse edifício não estaria em condições de ser reabilitado, porque, como disse, é uma parede que está ali no ar, quer dizer, portanto, quer dizer, está no ar não, está uma parede que está solta, se ela balança, provavelmente não tinha continuidade perimetral, devia ser só uma fachada, uma coisa assim, portanto, tinha um L, pronto, mas quer dizer, mas estamos claramente numa situação em que aquela já está praticamente moribunda, pronto, e portanto é aliás um perigo para quem está ali à volta e que se descuida e... Certo. Simplesmente agarrei à estrutura com pregagens e ficou lá, e está lá. Isso é uma grande questão, essa questão também é interessante, que é, por vezes, quando nós deixamos ficar essas paredes de alvenaria por questões históricas ou por questões de... A Câmara manda. Ou que a Câmara manda preservar as fachadas, porque senão pode ter que diminuir a volumetria do projeto, etc. Portanto, tudo isso são várias razões em que, por vezes, essas paredes lá ficam, é um facto. E a grande questão, enfim, agora já não faço projeto, mas na altura ainda fiz uns projetos mais de beton armado, quando acabei o curso ali no técnico, e a grande questão que, entretanto, se coloca nestes edifícios de alvenaria e na sua permanência dessas paredes, quando se constroem as estruturas de beton armado do seu interior, é, digamos, a influência mútua que esses elementos estruturais provocam uns nos outros, ou seja, portanto, não só, digamos, a questão da estrutura de beton armado, à qual a parede da alvenaria deve ser fixa, não é? Pregada, as tais pregagens. Portanto, há ali claramente influências mútuas no comportamento dos elementos. Isso tem que ser devidamente tido em consideração. Eu agora também não queria aqui alargar muito sobre essa matéria. Aliás, como já vimos, eu neste momento não vi essa atividade de projeto, portanto, não queria estar aqui a avançar com ideias que entanto, não devo apresentar neste fórum. De qualquer maneira, a questão é essa. Portanto, se vir que há condições, deve preservar, como o colega fez. Se vir que são questões, muitas vezes, de licenciamento camarário, sob pena de depois ter que cumprir outro tipo de alinhamentos e perde. Isso é uma questão que acho que um dia tem que ser tida. Tem que ser tida essa discussão, naturalmente, não é? E sabemos o custo que muitas vezes as empresas e os donos de obra têm para manter de pé uma parede que, se cair durante o processo da obra, o edifício provavelmente vai ter que sofrer alterações de projeto e etc., com os investimentos que estão ali. Portanto, enfim, não é uma discussão para agora, mas de qualquer maneira, pronto, é uma resposta muito genérica para uma questão que é muito importante. Pronto, nós já passámos bastante o tempo desta nossa apresentação. Eu queria só fazer uma última pergunta, não sei se há mais alguma questão que os colegas queiram colocar. Se não, peço-vos só mais um minuto, porque queria fazer aquilo que sempre faço. Mas já agora queria apresentar, são só três frases, está bem? Primeiro, uma conclusão sobre o nosso trabalho. Há pouco a professora Hilde e o engenheiro Nuno Azevedo referiu que este trabalho tem dado alguns frutos. Na verdade, tem dado alguns frutos. Deu uma tese de mestrado bastante interessante. Deu 2 artigos em congressos, um deles está agora para ser apresentado nas Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas. Deu um artigo de revista científica publicado, um em curso, muitos mais que esperamos, isto vir a fazer, quer só ao nível dos modelos planos, quer ao nível dos modelos tridimensionais. Portanto, imaginem o trabalho que está aqui para fazer, e dá em curso uma dissertação de mestrado, cuja autora está ali presente, que é a Doris, eu aproveito para cumprimentar, da FCT Nova, e portanto é de facto um trabalho que tem vindo a dar bastantes frutos. Para concluir, queria agradecer a presença de todos, quer aqui, quer remotamente, e queria também, não posso deixar de fazer, agradecer aos serviços da Ordem, à área de comunicação e informação e aos serviços de informática, o apoio que nos deram e que permitiram esta digamos, simbiose entre o presencial e o online. E, portanto, com isto, espero que tenham sido úteis esta apresentação, e eu pessoalmente fico disponível se um dia, se alguns colegas quiserem falar um pouco sobre isto ou pudermos ajudar alguns resultados que possamos ter. A maior parte deles estão publicados, muitos artigos com o professor Walter Lúcio e com outros colegas que temos trabalhado neste trabalho. Só para ter uma noção, só para concluir, a primeira parte, a minha tese de doutoramento utilizou cerca de 100 toneladas de materiais. 23 empresas que patrocinaram, foi um trabalho feito em 5 anos, muita gente envolvida e pronto, portanto foi um trabalho. E agora, nesta parte, com os colegas, mais na parte numérica, é um privilégio aprender o que tenho aprendido com eles,
E pronto, não sei se também os colegas quererão dizer algumas palavras finais. Da minha parte, muito obrigado a todos e obrigado por terem vindo. Ok, pronto, então, muito obrigado pela vossa presença. Até breve.